Olha só, a primeira Constituição do Brasil, a de 1824, já começa com um baita quebra-cabeça político. De um lado, tinha toda aquela vontade de um governo mais liberal, sabe, mais moderno, mas do outro, a gente tinha a figura de um monarca com poderes gigantescos. Então, como é que os arquitetos do Império tentaram resolver essa conta? É isso que a gente vai desvendar agora. Então vamos lá, direto ao ponto. A pergunta que não queria calar para a nação que estava nascendo era essa aí. Como é que se concilia a tradição de um monarca forte, quase absoluto, com as novas ideias de liberdade, de representação que estavam pipocando pelo mundo? Como dar poder ao imperador sem que ele virasse um tirano? E a solução que encontraram, olha, foi uma jogada de mestre. E bem arriscada também. Um verdadeiro ato de equilíbrio político. A Constituição criou um sistema de contrastes assim, bem gritante, sabe? Um paradoxo mesmo, onde o poder absoluto e a responsabilidade legal foram parar em lados opostos da balança. Vamos entender isso melhor. Primeiro, vamos olhar para o lado do imperador. A Constituição, olha, não mediu esforços para blindar a figura dele. A ideia era bem clara: colocar o monarca num pedestal, tanto no sentido figurado quanto no legal, bem acima de todo mundo. E esse artigo 97 aí, ele é a chave de tudo. Não é uma sugestão, não. É uma declaração, assim, preto no branco. A pessoa do imperador era simplesmente intocável pela lei. Ponto. Os atos dele não geravam nenhuma responsabilidade. E é aí que a coisa fica interessante, quando a gente junta essas palavras. Inviolável. Quer dizer que ele não podia ser processado. Sagrado. Isso colocava numa posição quase divina. E irresponsável, bom, isso só carimbava a imunidade total dele perante a lei. Juntas, essas palavras criavam um verdadeiro escudo jurídico em volta do monarca. Absoluto. Ok, mas aí surge a pergunta, né? Se o imperador não tinha responsabilidade legal por absolutamente nada, para quem sobrava a conta? Se o poder vinha dele, mas a culpa não podia cair nele, para onde essa culpa ia? A Constituição precisava de um contrapeso para isso. E tá aí o outro lado da balança. Todo o peso da responsabilidade que saía dos ombros do imperador era jogado, sem escala, nas costas dos ministros de Estado. O contraste é gritante. Não tinha como ser mais claro. De um lado, imunidade total, do outro, responsabilidade total. E é importante entender, isso não foi sem querer, não foi um acidente. Foi um projeto constitucional pensado nos mínimos detalhes. A lógica era a seguinte: ao tornar os ministros os únicos responsáveis, seria possível ter algum controle sobre o poder executivo e assim evitar uma volta ao absolutismo. Ou seja, o imperador reinava, mas quem governava de fato e, o mais importante, quem respondia por isso eram os ministros. Então, beleza. Mas como é que essa tal responsabilidade funcionava na prática? O que queria dizer ser responsável naquela época? Não era uma ideia vaga, não. Pelo contrário, era algo muito, mas muito bem definido. A Constituição listava direitinho os tais crimes de responsabilidade. E olha, a lista era longa e bem séria. Ia desde alta traição e corrupção, como suborno e concussão, até abuso de poder e o que a gente hoje chamaria de improbidade, como o mau uso do dinheiro público. E o mais importante, havia uma proteção direta aos direitos do cidadão, punindo atos contra a liberdade, a segurança ou a propriedade das pessoas. Ou seja, era uma responsabilidade que mordia. E tudo isso leva a gente a pensar numa brecha óbvia, né? Um potencial furo em todo esse sistema. Se o ministro fizesse algo ilegal, ele não poderia simplesmente jogar a culpa no monarca, que era intocável. Exato. Pensa na cena, um ministro recebe uma ordem direta do imperador. Uma ordem que ele sabe que é ilegal. E aí, o que ele faz? Desobedece o monarca, que é sagrado, ou comete um crime pelo qual só ele vai ser punido? Era uma sinuca de bico. Pois é, mas a Constituição já previu essa desculpa. Os constituintes sabiam que para o sistema funcionar de verdade, essa porta tinha que estar fechada e trancada às 7 chaves. A resposta para a defesa do eu só estava cumprindo ordens foi um retumbante não. E tá aí o artigo que bateu o martelo no destino dos ministros. O artigo 132. É um dos trechos mais fortes e diretos de toda a Constituição. Não importava se a ordem do imperador foi falada ou escrita, ela não servia de desculpa, de jeito nenhum. A responsabilidade final era sempre e apenas do ministro. Era o fim da linha para a ideia de obediência cega.
Então, no papel, o sistema parecia genial. O poder simbólico ficava com o monarca e o poder real, junto com toda a responsabilidade, ficava com os ministros. Só que, na prática, na vida real, essa divisão não era nem um pouco pacífica. Na prática, esse arranjo todo virou uma fonte inesgotável de atrito político. Pensa bem, o imperador nomeava e demitia ministros como bem entendia, mas os únicos que podiam ser punidos por qualquer erro eram eles. O resultado? Um ciclo de instabilidade constante. O imperador agia, os ministros tinham que arcar com as consequências. E quando a pressão ficava grande demais, o gabinete todo caía. Isso criou uma tensão política crônica, um verdadeiro cabo de guerra que marcou o império. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Essa tentativa de equilibrar um monarca irresponsável com ministros totalmente responsáveis foi uma solução brilhante para um problema complicado, ou será que foi, na verdade, a receita perfeita para o conflito, a semente da instabilidade que acabou definindo tantas crises políticas e, no fim das contas, o próprio destino do Império do Brasil? A história parece dar uma pista bem forte sobre qual foi a resposta.